Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 16. Da última vez, comunicamos o tópico "A palavra de um cavalheiro é sua obrigação". Esse é um ditado que Satanás usa para corromper as pessoas em termos de conduta moral. A defesa desse ditado tem um impacto significativo sobre o pensamento das pessoas e, como outros ditados sobre a conduta moral, ele é absurdo e não condiz com os fatos. Não importa o que alguém diga, contanto que o faça, as outras pessoas pensarão que ele tem uma moralidade nobre e um caráter honrado. E isso é absurdo e ridículo. Esse ditado é igual a outros ditados sobre a conduta moral, pois todos eles são heresias e falácias absurdas e ridículas. Todos eles podem ser chamados dessa forma. E podem também ser definidos como sendo extremamente absurdos e incapazes de resistir ao escrutínio. Hoje, vamos dar uma olhada no ditado sobre a conduta moral. Cresça imaculado da lama como um lírio. Antes de comunicá-lo formalmente, vocês já refletiram sobre como explicar esse ditado? Como sua essência pode ser dissecada? Que venenos ele contém? Quais são os pensamentos que Satanás deseja instilar nas pessoas por meio desse ditado? Qual é a intenção maliciosa de Satanás? Que aspectos dos seres humanos Satanás corrompe usando esse ditado? Alguma vez vocês já contemplaram essas coisas? O ditado "Cresça imaculado da lama como um lírio" pode ser explicado simplesmente como não se aliar a pessoas ruins e ser capaz de se proteger de influências ruins. Se alguém avalia uma pessoa como tendo crescido imaculada da lama como um lírio, ou se essa pessoa quer crescer imaculada da lama como um lírio, que tipo de pessoa ela é, num sentido geral? Ela alega ser muito incorruptível, íntegra, aberta e honesta, que é um cavalheiro de caráter moral nobre. Porém, ela vê esta era, este mundo, esta humanidade e até mesmo este país, esta corte imperial e este funcionalismo público como não sendo assim. Normalmente, essas pessoas não olham as coisas com cinismo e não se sentem satisfeitas com a realidade. Muitas vezes, elas sentem que têm grandes aspirações, mas que nasceram na época errada, que elas têm talento, mas não podem usá-lo. Elas acreditam que, seja na esfera oficial ou na sociedade, sempre há pessoas inferiores bloqueando seu caminho, que têm uma mente grandiosa e estratégica, que são indivíduos estelares, mas ninguém reconhece seu talento ou nunca as deixa lidar com tarefas importantes. Elas estão insatisfeitas com a realidade e tornam-se cínicas e dizem que crescerão imaculadas da lama como um lírio, que se protegerão das influências más e serão imaculadas. Para ser franco, pessoas assim se veem como puras e elevadas e estão insatisfeitas com a realidade. Elas não necessariamente possuem algum talento verdadeiro ou habilidade real. E as perspectivas com as quais veem as pessoas e as coisas, como se comportam e agem, não são necessariamente corretas ou práticas e, é claro, nem sempre conseguem alcançar algo. E ainda assim,
acreditam que estão separadas das pessoas comuns e sempre suspiram. O mundo inteiro está turvo. Só eu sou pura. Todas as pessoas estão bêbadas. Só eu estou sóbria. Como se estivessem desiludidas com o mundo mortal e vissem a maldade e a escuridão do mundo com frequência. Para ser mais preciso, pessoas desse tipo são cínicas. Elas detestam os setores políticos e comerciais e detestam os círculos literários, artísticos e educacionais. Detestam as perspectivas dos intelectuais sobre suas buscas e menosprezam os agricultores e as pessoas com crenças religiosas. Que tipo de pessoas são essas? Elas não são um tipo à parte? Não são anormais de alguma forma? Essas pessoas não têm nenhuma habilidade ou aprendizado real. Se você pedir que façam algum trabalho prático, elas não estarão necessariamente à altura da tarefa. Elas gostam de resmungar e, em seu tempo livre, publicam artigos e coleções de poesias para divulgar assuntos de política, governo, sociedade e indivíduos de certo grupo durante certo tempo. Hoje criticam isso, amanhã aquilo. Falam com eloquência, mas se envolvem em confusão quando fazem alguma coisa. No final, elas não se encaixam em lugar algum. Não conseguem realizar nada em lugar algum e não estão à altura de seu trabalho. Elas acreditam equivocadamente. Sou tão talentosa. As pessoas comuns não conseguem atingir a esfera do meu pensamento. Ficam desanimadas, perturbadas e deprimidas no coração. Em seu tempo livre, ficam vagando por aí e, sempre que vão a algum lugar de interesse histórico, elas gritam: sou um gênio frustrado. Sou um indivíduo estelar, mas poucos são os que conseguem reconhecer talento verdadeiro. Tenho grandes aspirações. É uma pena que tenha nascido na época errada e não tenha sorte. Elas sempre acreditam que são ambiciosas e cheias de aprendizado, mas nunca conseguem se destacar na multidão ou ser escolhidas para uma posição elevada por alguém que está no poder e, por isso, tornam-se cínicas e insatisfeitas, menosprezam a todos, até que, por fim, acabam sozinhas. Isso não é lamentável? Para ser franco, pessoas assim são um bando de loucas. São pomposas, extremamente indiferentes e insatisfeitas com a realidade e sempre se sentem fracassadas. Na verdade, essas pessoas não são nada. Não conseguem realizar nada. Fazem tudo de forma ruim e, quando adquirem um pouco de conhecimento, elas se exibem falando sem parar sobre ele. Antigamente, essas pessoas recitavam poesias, escreviam odes e exibiam suas habilidades literárias, com um olhar pedante. Hoje em dia, pessoas desse tipo têm muito mais oportunidades de se exibir. Elas podem criar a própria mídia, publicar comentários em blogs e assim por diante. Em alguns países com sistemas sociais relativamente livres, frequentemente, elas expõem o lado obscuro de vários setores da indústria, como os aspectos sombrios e malignos dos setores literário, artístico, comercial, político e cultural. O dia inteiro, elas criticam isso e menosprezam aquilo, acreditando que são muito talentosas. A origem de fazerem todas essas coisas é a crença de que tudo a seu respeito é bom e correto e de que alcançaram grandeza, glória e precisão.
Para ser preciso, elas se protegem de influências más e crescem imaculadas da lama como um lírio. Elas acreditam que veem tudo claramente, que conseguem entender tudo. Fazem críticas veladas a qualquer pessoa que faça alguma coisa e olham para ela com desprezo e desdém. Elas sempre têm algo a dizer sobre tudo o que os outros fazem e os criticam e menosprezam. Na verdade, elas não têm ideia do que são. Nunca souberam que perspectiva e ponto de vista são corretos e adequados quando dizem as coisas. Elas só sabem como ter uma língua solta e como serem espertos com as palavras. Há muitas pessoas assim na sociedade? O que são essas pessoas? Para ser exato, são um bando de pessoas loucas, pomposas e que se acham puras e elevadas. Houve muitas pessoas assim ao longo da história, certo? Como vocês deveriam descrever e definir essas pessoas? Elas não são idealistas? Para ser exato, essas pessoas são idealistas. Elas não estão dispostas a viver no ambiente real atual, e sua cabeça está sempre nas nuvens, cheia de coisas etéreas, vazias, invisíveis e intangíveis. Elas vivem num mundo inexistente e etéreo. Essas pessoas são chamadas de idealistas. Então, que perspectiva elas adotam para avaliar as outras pessoas? Elas adotam a posição moral mais elevada, e seu ponto de partida para avaliar as outras pessoas é: eu consigo ver claramente seu lado maligno e sombrio e posso expô-lo. Ser capaz de expor as coisas ruins e perversas que vocês fazem prova que não sou como vocês. O significado subjacente aqui é: eu cresço imaculada da lama como um lírio. Todos vocês foram contaminados por essa tendência maligna. Vocês não são pessoas boas. Isso não é se ver como pura e elevada? Isso não é se supervalorizar e ser pomposa? Isso não é uma tentativa disfarçada de se elevar, sob o pretexto de criticar a realidade, expor o lado sombrio da sociedade e estar insatisfeito com a realidade? Então, como definimos essas pessoas? Há um ditado popular que diz: já conheci pessoas descaradas antes, mas nunca conheci ninguém tão descarado como você. Isso não descreve essas pessoas? Elas são descaradas. Elas têm uma boca que só fala sobre o certo e o errado, e olhos que só enxergam os defeitos e as falhas dos outros. Com suas palavras astutas, elas expõem publicamente os defeitos e as falhas dos outros e, assim, expressam os próprios pontos de vista e mostram às outras pessoas como se protegem das más influências e como são únicas e nobres. Elas realmente são nobres? São realmente únicas? Elas são iguais a todos os outros. Não importam quais métodos as outras pessoas usem para buscar fama e ganho. Seus métodos são óbvios. Essas pessoas, no entanto, assumem ares de dignidade e sua exposição e crítica aos outros servem como tópicos e trampolins por meio dos quais elas se elevam e promovem, e usam esses meios para se tornarem famosas e influentes. Elas também não estão buscando fama e ganho. Seus objetivos não são os mesmos. Os resultados não são os mesmos.
Elas só usam meios e métodos diferentes. Só isso. É igual a insultar alguém usando linguagem educada e insultá-lo usando linguagem grosseira. A natureza do insulto continua sendo a mesma. Outras pessoas se tornam famosas de uma forma e essas pessoas se tornam famosas de outra. O resultado é o mesmo, assim como a intenção, o propósito e a motivação. Portanto, não há diferença alguma. No que diz respeito àquelas pessoas na sociedade que alegam crescer imaculadas da lama como um lírio, nós as definimos como idealistas. As características de tais pessoas são que elas são excepcionalmente indiferentes, que acreditam ser melhores do que todos os outros. Elas veem todos os outros como insatisfatórios e, no fim, concluem: todos vocês estão atolados na lama e em tendências malignas. Eu ultrapassei vocês e cresço imaculado da lama como um lírio. Essa é a sua pompa. E elas estão tão insatisfeitas assim com a realidade, como se elas mesmas fossem totalmente santas e puras. Na verdade, porque elas não são tão capazes quanto os outros e não têm os recursos que outras pessoas têm, porque sempre buscam se destacar da multidão, mas nunca recebem o que desejam, porque sempre buscam coisas ideais, etéreas e vazias, mas nunca se satisfazem e nunca conseguem tornar essas coisas realidade, e porque elas não desejam encarar a realidade, nem largar seus ideais, e assim, em termos de forma, elas não têm alternativa senão manter-se afastadas dos círculos oficiais, políticos, artísticos, literários e culturais. Porque elas não são bem-vindas em tais círculos, não podem ser aceitas, não podem alcançar suas ambições, e porque seus ideais e aspirações não podem ser realizados, no fim, elas proclamam que crescem imaculadas da lama como um lírio e dizem que nadam contra a maré, que têm um caráter moral nobre e que usam tais ditados para se consolar. Vocês sabem agora como discernir tais pessoas, porque nós comunicamos essas coisas assim. O que, exatamente, são essas pessoas em essência? Não são nada. Ainda assim são pomposas. Essa é uma avaliação precisa. As pessoas assim têm tantos ideais, mas nenhum deles pode ser realizado. Nenhum deles se conforma à realidade. Todas essas coisas que elas pensam são vazias e irrealistas. O dia todo, essas pessoas não fazem trabalho correto. Só sabem recitar poesia e compor odes. Criticar isso, menosprezar aquilo. Isso é elas não fazendo o trabalho correto, certo? Seu comportamento mostra sua essência. Elas não têm talento nem aprendizado reais. Todos os seus pensamentos e opiniões sobre a realidade e a vida são vazios, vagos e irrealistas. E é por isso que elas conseguem seguir a falácia de crescer imaculado da lama como um lírio. Elas se esforçam para ser assim, esperando que mais pessoas também sejam assim. Isso é errado. Se as pessoas são assim, o que podem alcançar? Para ser preciso, pessoas assim não têm um objetivo genuíno nem direção na vida. Não têm crença verdadeira. Não têm escolha verdadeira na vida, nem a senda da prática correta. O dia inteiro, seus pensamentos são selvagens e indomados. Elas nutrem todos os tipos de ideias estranhas. Sua mente está cheia de coisas caóticas,
vazias e irrealistas, das quais nenhuma é realista e, na verdade, essas pessoas são uma espécie à parte da humanidade. Seu pensamento é vago e incrivelmente absurdo e extremo. Não importa em que grupo de pessoas estejam, não importa se são da classe alta, média ou baixa na sociedade, elas nunca se dão bem com os outros e nunca podem ser aceitas pelas pessoas. Por que isso acontece? Porque seu pensamento, suas buscas e as perspectivas segundo as quais elas veem as pessoas e as coisas são extremos e de outro tipo. Para ser educado, essas pessoas são idealistas, mas para ser exato, elas são doentes mentais e mentalmente anormais. Digo-me, pessoas mentalmente doentes podem conviver bem com as pessoas normais? Elas não só não conseguem se dar bem com seus amigos e colegas de trabalho, elas não conseguem se dar bem nem com a própria família. Quando essas pessoas apresentam suas opiniões e afirmações, as outras pessoas se sentem estranhas e irritadas e não querem ouvi-las de jeito nenhum. Essas afirmações não fazem sentido e não funcionam na vida real. Na vida real, as dificuldades que as pessoas enfrentam podem surgir dentro de si mesmas, podem surgir dos ambientes objetivos das pessoas ou podem envolver as principais necessidades diárias da vida. Como essas coisas deveriam ser enfrentadas, tratadas e resolvidas? Em termos de dificuldades menores, existem aquelas que envolvem as principais necessidades diárias da vida. Em termos de dificuldades maiores, existem aquelas que dizem respeito à perspectiva sobre a vida das pessoas, as suas regras para viver, a senda que seguem e as suas crenças. E são esses os problemas que são os mais reais. Mas essas idealistas sempre querem se desligar desses problemas e nunca querem viver em situações da vida real. Suas opiniões, perspectivas e seu ponto de vista, a partir dos quais elas veem pessoas e coisas, não se baseiam nesses problemas reais, mas são um tanto selvagens e indomados. Você nunca sabe o que estão pensando, como se tivessem os pensamentos de alienígenas. Coisas que as pessoas aqui na Terra nunca ouviram antes. Coisas que soam anormais para elas. Quem quer ouvir alguém dizendo coisas anormais? Quando as pessoas conhecem essa pessoa e a ouvem falar, elas podem achar que o que ela diz é realmente fresco e novo, mais perspicaz e inteligente do que aquilo que as pessoas comuns dizem. Mas, depois de um tempo, elas percebem que é tudo apenas absurdo. Por isso, ninguém dá mais atenção a ela. Não a ouvem mais, e nada do que ela diz entra em seus ouvidos ou coração. Essa pessoa é capaz de perceber quando as outras pessoas adotam tal atitude em relação a ela? Ela se conscientiza disso com o passar do tempo, e no coração ela pensa: ninguém gosta de mim. O que está acontecendo? Por que não gostam de mim? É porque eu sou um indivíduo estelar. Mas existem poucos que conseguem reconhecer o talento verdadeiro. Veja, essas pessoas são sempre pomposas. Sempre acreditam que são talentosas, espertas e capazes, quando na verdade não são nada. Não importa em que grupo de pessoas estejam, o resultado e o fim para elas é sempre a rejeição. Isso é causado por seguirem o ditado: cresça imaculado da lama como um lírio. Se alguma vez você já quis ser assim,
Então eu lhe digo para parar imediatamente, pois essas pessoas não são normais. Se seu pensamento e a razão da sua humanidade forem normais, você deveria fazer o que tem de fazer e o que pode fazer, e não buscar ser um daqueles que crescem imaculados da lama como um lírio. Essas pessoas são degeneradas e um tipo diferente de ser humano, e elas não são normais. Já que terminamos de dissecar a essência das pessoas que crescem imaculadas da lama como um lírio, vamos falar sobre os problemas da insatisfação com a realidade e o cinismo que mencionamos quando expusemos tais pessoas. Algumas pessoas acreditam: nós cremos em Deus, portanto, deveríamos entender o lado sombrio da sociedade e as tendências malignas na sociedade e não os seguir. Também precisamos entender a política, a perversão da humanidade, as várias práticas comuns da humanidade e todas as coisas sombrias e malignas da humanidade que estão presentes em momentos diferentes, em cantos diferentes do mundo e entre raças e grupos diferentes. Se fizermos isso, desenvolveremos discernimento. É isso que Deus exige do homem? Antes de comunicarmos esse tópico, alguns de vocês podem ter feito disso sua busca. Mas agora eu lhe digo claramente que isso não é algo que você deve fazer. E isso não é o que Deus exige de você. Você não precisa entender este mundo, esta sociedade e humanidade, nem este setor político, comercial, literário ou religioso, nem qualquer prática comum que provém da sociedade, nem o método de operação de qualquer grupo ou força na sociedade, e assim em diante. Essa não é uma lição que você precisa aprender. Você não precisa estar insatisfeito com a realidade e não precisa se proteger de influências más. Esse não é o ponto de vista nem a perspectiva que você deveria assumir, e não é a opinião que deveria adotar. Deus escolheu você e permitiu que você acreditasse nele e seguisse a ele. Ele não exige que você seja contra a humanidade, contra a sociedade, contra a política, nem contra o Estado. Tampouco ele exige que você se oponha a qualquer grupo, raça ou religião. Ele simplesmente exige que você o siga e rejeite Satanás, que venha para diante dele e aceite e obedeça às suas palavras, que siga seu caminho, tema a Deus e evite o mal. Deus nunca exigiu que você fosse contra a humanidade, contra a sociedade, nem contra o Estado. Para ser mais preciso, Deus nunca exigiu que você se opusesse a certo governo, a certo sistema social ou político, ou a certa política. Deus nunca exigiu que você fizesse tal coisa. Algumas pessoas dizem: toda a humanidade nos rejeita, opõe-se a nós e persegue-nos. É errado levantarmos-nos e opormos-nos e lutarmos contra ela? Estão todos contra nós. Então, por que não podemos ser contra eles? Não importa como você pensa e haja pessoalmente, nem que tipo de opiniões você mantenha em relação à sociedade, ao mundo e a sistemas políticos nacionais. Isso é assunto seu e nada tem a ver com o caminho que Deus exige que você siga. Tampouco tem algo a ver com os ensinamentos e as exigências de Deus. Algumas pessoas dizem: já que tu dizes que essas coisas nada têm a ver com os ensinamentos de Deus,
que elas não são o que Deus exige de nós, nem são o que Deus exige que façamos, porque então Deus expõe Satanás, tendências sociais, o lado sombrio da sociedade e até a religião. Deus só expõe essas coisas para que você possa entendê-las, pois essas coisas que Deus expõe estão relacionadas aos caracteres corruptos das pessoas e às opiniões e noções das pessoas que desafiam a Deus. Portanto, nesse tipo de situação, precisamos necessariamente comunicar tais tópicos e usar tais exemplos, pois seu propósito é permitir que as pessoas sejam capazes de conhecer de forma mais precisa e prática os caracteres satânicos revelados pela humanidade corrupta e de discernir todos os diferentes pensamentos e opiniões falaciosos e noções que desafiam a Deus que Satanás instila nelas. E isso é tudo. Isso não é feito para que as pessoas possam se opor pessoalmente à política, à sociedade e à humanidade. Deus nunca exigiu que as pessoas estivessem insatisfeitas com a realidade, que fossem cínicas ou que se protegessem de influências más. Algumas pessoas dizem: embora Deus nunca exigiu que eu fosse assim, eu só acredito em Deus porque sou cínico e estou insatisfeito com a realidade, porque sinto que existe imparcialidade e justiça na casa de Deus e que a verdade domina nela, e porque sou tratado com justiça nela. Isso é assunto seu e nada tem a ver com o que Deus exige. É claro, todos começam a crer em Deus por razões diferentes. Algumas pessoas acreditam em Deus para ganhar bênçãos. Algumas para escapar dos desastres. Algumas para que sua doença seja curada. Algumas para ter um bom destino no futuro. E então há algumas que estão insatisfeitas com a realidade, insatisfeitas com o mundo, insatisfeitas com a sociedade, ou que foram tratadas de forma injusta na sociedade e então vêm para a casa de Deus buscando consolo e refúgio. As opiniões de todos sobre a crença em Deus e sua intenção ou motivação original para sua crença em Deus são diferentes. Há também aqueles que não têm essas coisas no coração, que só querem crer em Deus e sentem que crer em Deus é algo bom. Em todo caso, quando essas pessoas que são cínicas e estão insatisfeitas com a realidade começam a crer em Deus, Deus não as elogia nem as trata com bondade só porque elas têm dons ou talentos de alguma forma insignificante. Isso é porque elas não aceitam a verdade. Elas são excessivamente arrogantes, presunçosas e desdenhosas. E pessoas assim acham incrivelmente difícil aceitar a verdade. Vocês não deveriam ter nenhuma esperança em relação a tais pessoas. Nem vocês mesmos deveriam ser tais pessoas. Eu só digo a vocês que sejam honestos, busquem a verdade, obedeçam às palavras de Deus e temam a Deus e evitem o mal. Portanto, nunca acredite que, só porque você está insatisfeito com a sociedade e a entende claramente, ou porque, no passado, você se envolveu em alguma atividade especial e tem um entendimento mais profundo do lado sombrio dessa atividade, você tem capital e estatura em sua crença em Deus, que Deus o ama, que você satisfaz às exigências de Deus, ou que é um ser criado qualificado. Se você acredita tal coisa, eu digo que você está errado. Que as opiniões segundo as quais você avalia a situação estão erradas, que a perspectiva a partir da qual você vê as coisas está errada e que o ponto de vista que você assume
está errado. Por que digo isso? Digo isso porque o ponto de vista que você assume e a perspectiva e as opiniões segundo as quais você vê as pessoas e coisas não se baseiam nas palavras de Deus e não têm a verdade como seu critério. Se você sempre assumir a perspectiva das pessoas mundanas e se sentir insatisfeito com a realidade e for cínico, você as detestará, desejará lutar e brigar com elas, discutir e debater com elas sobre o que é certo e o que é errado. Desejará mudar a humanidade, mudar a sociedade e até mudar o sistema político de um país. Existem até algumas pessoas que desejarão expor o lado sombrio da elite política de sua nação, crendo que, ao fazerem isso, elas estão rejeitando Satanás e praticando a verdade. Tudo isso é errado. Não importam quantas coisas estejam acontecendo na esfera da elite política, em círculos de negócios ou em círculos artísticos e literários. Nada disso tem qualquer coisa a ver com sua busca da verdade. Não importa o quanto você saiba sobre essas coisas. Tudo isso é inútil e não demonstra que você conhece a essência de Satanás, nem que consegue rejeitar Satanás no mais íntimo de seu coração. Não importa o quanto você saiba ou entenda de tais coisas. E não importa quão específico, quão verdadeiro ou quão preciso seja seu entendimento. Isso não demonstra que você está praticando a verdade, que você conhece a si mesmo ou que você está dissecando os pensamentos e as opiniões satânicas dentro de si mesmo. Nem demonstra que você ama as palavras de Deus e a verdade, muito menos demonstra que você teme a Deus. Não acha que, só porque você entende um pouco sobre a sociedade, ou porque conhece as regras internas de uma indústria, ou algumas fofocas que a maioria das pessoas não conhece, que, porque você é cínico e está insatisfeito com a sociedade e tem a coragem de expor o lado sombrio da sociedade, você é uma pessoa nobre e honrada, melhor do que o resto, e cresce imaculado da lama como um lírio. Deus não quer pessoas assim. Antes de acreditarem em Deus, algumas pessoas eram tímidas e hesitantes. Não ousavam expor o lado sombrio da sociedade, não tinham coragem para fazê-lo. Agora que acreditam em Deus, sentem que Deus as encoraja e apoia. Por isso, não têm mais medo de expor tais coisas. Existem até algumas que vão para o exterior, para países democráticos, e ousam expor algumas das coisas malignas do demônio, que é o Partido Comunista Chinês. Então essas pessoas acham que entendem a verdade, que elas têm estatura e fé em Deus. Tudo isso são pensamentos e opiniões errados, e é inútil que busquem essas coisas. Não importa se você está insatisfeito com a realidade e é cínico. Se você é melhor do que o resto da sociedade, nem se você é alguém que cresce imaculado da lama como um lírio. Nada disso importa para Deus. Ele não olha para tais coisas. Deus olha para quê? Deus olha primeiro para se você reconhece ou não os pensamentos e as opiniões que vêm de Satanás em seu coração mais íntimo e, depois de tê-los reconhecido, se você os expõe e é aberto em relação a eles com os outros, e se você os rejeita após entendê-los claramente. Além disso, Deus vê se você busca conscientemente a verdade ou não
na vida real, se você busca conscientemente as verdades princípios em como você vê as pessoas e as coisas, e em como se comporta e age, e o que exatamente é a sua atitude em relação à verdade. Isso é algo sobre o qual você precisa ter clareza no coração. Algumas pessoas gostam de discutir o passado e o presente, de falar profusamente e com força sobre intrigas históricas na corte, delineando em grande detalhe que grandes eventos aconteceram em que período nas esferas políticas, quais eram os problemas substanciais e quem exerceu um papel em momentos-chave e assim em diante. Elas acham que têm estatura, que são íntegras e têm um forte senso da justiça, dizendo: veja, estou muito insatisfeito com a sociedade. Meu olhar penetra a escuridão do funcionalismo público e eu o entendo tão profunda e completamente. De que serve dizer tais coisas? Quem você está tentando bajular? Deus? Você está exibindo sua intelectualidade e que você tem conhecimento de tantas coisas. Dizer essas coisas é inútil. Eu nunca olhei para nenhum lixo inútil online, nem nunca me interessei por nenhum tipo de notícias ou novidades. Por que não vejo essas coisas? Porque são agravantes e repugnantes. Algumas pessoas acreditam que uma vez que começam a crer em Deus, elas precisam ter um senso da justiça e, muitas vezes, elas comentam e estão cheias de fanfarrice sobre pessoas famosas, celebridades e políticos. E elas arrastam a vida particular dessas pessoas para a luz, esperando abrir os olhos de todos. Elas acham que são paus para toda a obra, espertinhas, que conhecem todos os segredos e que são tão inteligentes, instruídas e idôneas. De que adianta saber tais coisas? Isso mostra que você pratica a verdade? Isso mostra que você entendeu a verdade? Isso mostra que você tem estatura? Você não consegue parar de falar sobre essas coisas na sociedade, mas você consegue dizer alguma coisa sobre como fazer as coisas que estão bem diante de seus olhos e o dever que você deveria cumprir em conformidade com as verdades princípios? Você não consegue. Você não tem nada a dizer. Não importa o quanto você saiba sobre essas coisas na sociedade. Isso não demonstra que você entende a verdade, nem que tem estatura real. Não ache que, só porque você consegue perceber fake news e falácias, você tem estatura, que você renunciou ao mundo e rejeitou Satanás, que você não se dá bem mais com Satanás e que você tem fé em Deus e é leal a Ele. Todas essas são opiniões falaciosas e nenhuma delas representa a vida de jeito nenhum. Se você acha, esse não é o caso de que, quanto mais insatisfeito eu estiver com a realidade, mais eu exporei o grande dragão vermelho, mais odiarei o grande dragão vermelho, mais odiarei o mundo, e quanto mais cínico eu for, mais feliz Deus ficará e mais Ele gostará de mim? Então você está errado. Quanto mais você busca essas coisas e quanto mais você segue essa senda, menos Deus gosta de você e mais Ele se cansa de você. Porque é que, quanto mais você busca essas coisas mundanas, menos Deus gosta de você. É porque você não está seguindo a senda certa e não está fazendo o trabalho apropriado. Então, quando você tem algum tempo,
você pode ler mais as palavras de Deus, ouvir hinos, ouvir testemunhos experienciais da vida de seus irmãos, e todos podem contemplar e comunicar juntos as palavras de Deus. Não pergunte sobre a fofoca, que nada tenha a ver com sua entrada na vida ou sua busca de salvação. Quem faz isso não tem coisa melhor a fazer. A forma como a sociedade se desenvolve, o rumo que o mundo tomará, o quanto a humanidade é imunda e maligna e o quanto a política é sombria, essas coisas têm alguma coisa a ver com você? Você alcançaria salvação se a sociedade e o mundo não fossem sombrios, malignos e imundos? Essas coisas não têm absolutamente nada a ver com você. Se você pode ou não alcançar salvação, só está relacionado a quanto da verdade você aceita e entende, a quanto da verdade realidade você entra nela, e está relacionado a quão bem você cumpre seu dever. Está relacionado apenas a essas poucas coisas. Não fica fazendo comentários sobre pessoas famosas e celebridades, expondo o comportamento vergonhoso e sujo das celebridades para passar o tempo, exibindo como você é inteligente e como é melhor do que o resto. Fazer essas coisas é estúpido. Não seja uma pessoa assim. Essa é uma pessoa que não faz nenhum trabalho adequado e não trilha a senda certa. Quanto à essência do ditado sobre a conduta moral, cresce imaculado da lama como um lírio, nós já a comunicamos e dissecamos bastante. Além disso, agora não comunicamos claramente a atitude e as opiniões de como alguém se comporta com base nesse ditado, bem como quais são as exigências e a atitude de Deus? Agora vocês também entendem a senda que as pessoas deveriam seguir? O cinismo de que estamos falando aqui é algo positivo. A insatisfação com a realidade é algo positivo? Proteger-se de influências más é algo positivo? Nenhuma dessas coisas é positiva. Podemos dizer com certeza que esses não são fundamentos sobre os quais você deve se comportar e agir. Não devem se tornar fundamentos sobre os quais você deve se comportar e agir. Muito menos devem se tornar princípios para como você se comportar e agir. Portanto, essas são coisas que você deveria largar e rejeitar. Vocês deveriam discernir claramente e abandonar totalmente esses ditados e teorias que vêm da cultura tradicional e não deveriam tomar essas coisas ilusórias como a verdade, nem as confundir com a verdade. Isso é porque não importa há quantos anos essas coisas estejam circulando entre a humanidade, nem quão profundas sejam suas raízes entre a humanidade. Elas não podem resistir à verdade nem por um momento. Elas simplesmente não são coisas positivas e não merecem ser mencionadas juntamente com a verdade. Essas coisas não têm nenhum efeito positivo sobre as pessoas. Elas não apenas não conseguem guiar as pessoas e levá-las à senda correta, mas, ao contrário, elas levam as pessoas a uma senda errada após a outra, tornando-as mais indiferentes e descaradas, menos autoconscientes e sensatas, e fazendo com que Deus as deteste e sinta nojo delas. Se você largar essas coisas, largar essas noções, largar esses pensamentos e opiniões, esses métodos e fundamentos para como ver as pessoas e as coisas e comportar-se e agir que vêm de Satanás, e vier para diante de Deus
e vir as pessoas e as coisas, comportar-se e agir totalmente de acordo com as palavras de Deus, então essas coisas não terão nenhum efeito sobre você. Quanto à questão de estar insatisfeito com a realidade e sentir-se cínico, Deus não precisa que você se esforce para tentar entender ou aprender sobre quais trevas se escondem na sociedade. Você só precisa saber totalmente e em essência que o mundo e a humanidade foram corrompidos por Satanás e que eles estão nas garras do maligno. Quer se trata de tendências sociais, costumes, cultura tradicional, conhecimento, educação, em qualquer nível, em relação a qualquer aspecto ou em qualquer atividade, tudo está cheio dos pensamentos e opiniões de Satanás e de suas heresias e falácias. Não importam o país, a etnia ou o grupo de pessoas ou organização na sociedade. Nem a verdade, nem as palavras de Deus têm influência sobre eles. É claro, é ainda menos provável que a justiça ou a retidão possam ser vistas entre eles. Isso é certo e, desde que você simplesmente saiba disso, isso basta. Além disso, o mais importante é aquietar seu coração e se equipar ainda mais com as palavras de Deus e reconhecer dentro de si mesmo as heresias e falácias, pensamentos e opiniões que vêm de Satanás. Somente com o entendimento genuíno dessas coisas, você pode realmente percebê-las. Somente quando você realmente as percebe, você pode rejeitá-las e largá-las genuinamente. E somente quando você as tiver largado genuinamente, você poderá ter absoluta aceitação da verdade e absoluta submissão a ela. Desse jeito, a senda que você seguir será a senda correta e ela será iluminada. Seu objetivo também será correto e sua conquista da salvação no final será um fato indisputável. É por isso que você não deve, de forma alguma, permitir que as heresias, falácias, pensamentos e opiniões que Satanás instila em você confundam seus pensamentos e turvam seus olhos. Você não pode ser cínico nem estar insatisfeito com a realidade e, dessa forma, tornar-se entorpecido e enganar a si mesmo e aos outros. Em vez disso, você precisa buscar a verdade, ganhar a verdade como sua vida, viver à semelhança de um ser humano verdadeiro e cumprir bem seu dever. Esse é o seu trabalho adequado e é a senda que você deve seguir agora. Quanto ao estado da sociedade, do país ou de qualquer atividade, essas coisas nada têm a ver com você. Por que isso acontece? Porque elas não têm nenhum efeito sobre sua busca da verdade. Não têm relação nenhuma com sua busca da verdade. Não têm relação nenhuma com seu fim e não têm relação nenhuma com sua conquista da salvação. Entendeu? Depois de entender isso, você deveria ter clareza sobre como buscar a verdade e ganhar vida.